Olá, alma corajosa, eu sou a Fabi Calneto e esse é um espaço para a gente falar sobre as posturas de uma alma corajosa. Eu quero aqui nesse espaço trazer temas para que você possa refletir e se movimentar, né? Se perceber a partir dessas reflexões. Essa semana eu criei uma newsletter ali no LinkedIn, com esse mesmo objetivo, né, de trazer essas colocações, essas posturas, e aí tá lá no formato texto. Daí eu pensei, por que não trazer esse texto para uma fala onde eu tenha um pouco mais de espaço para apresentar as minhas ideias e também me fazer perceber de uma maneira diferente, né? Quando a gente expõe melhor as nossas colocações, de repente vocês podem interagir, trazer comentários, o que que vocês estão percebendo a partir, né, desta minha escrita e também desta minha fala. Então, esses mesmos temas principais, né, vão estar disponíveis tanto no LinkedIn, no meu site, que é www.ifabicalneto.com.br e também aqui no Spotify e no meu canal do YouTube, e Fabi Calneto. Bom, vamos lá. O primeiro tema aqui que eu apresentei, então, foi a questão da observação e a honestidade. A primeira coisa, né, que eu pensei a respeito desse texto foi que sempre que a gente desejar algo, qualquer coisa que seja, uma aquisição, uma mudança, uma nova posição, enfim, qualquer desejo que vocês tenham, né, o meu questionamento aqui, o meu convite é: acostumem-se a se perguntar o que que eu quero honestamente com isso, né. Eu costumo dizer em alguns cursos, alguns eventos que eu participo, que é: "O que eu quero quando eu quero?". Então, quando você deseja alguma coisa, pergunta para você mesmo, pergunta internamente para sua alma o que de fato você está querendo com aquele resultado, né? Muitas vezes, se a gente tiver paciência para esperar a resposta, se a gente for de fato honesto com essa resposta que vier, a gente vai perceber que a maioria dos nossos desejos e das nossas vontades, elas estão pautadas em alguma dor, em alguma ferida, ou seja, em alguma falta infantil, né. Tem alguns desejos que eles podem sim ter conexão e enredamentos familiares ou com questões externas, de outros sistemas que a gente faz parte, né, por exemplo, trabalho, sociedade, grupos diversos em geral. Mas lá no fundo, quando a gente consegue essa honestidade com a gente mesma, e a gente tem um genuíno desejo de crescimento, né, a gente pode ter um insight, uma verdadeira descoberta, né, a gente consegue descobrir algo sobre nós mesmos. Por exemplo: "Ah, eu faço isso porque a minha criança queria tal coisa. Ah, eu tenho um desejo interno de ser amada, de ser valorizada, de ser ouvida, de ser vista". Né, então, em algum momento da nossa vida, esse desejo ficou ali, né, como eu costumo dizer, como se fosse uma ferida, e a gente atua ainda hoje em busca de algo que possa suprir, que possa aliviar, que possa acalmar essa situação que vem de lá do passado. Então essa pergunta: "O que é que eu quero quando eu desejo alguma coisa?", né, e lembrando, qualquer coisa que seja, pode ser uma simples vontade de ser promovida no trabalho, ou mais um curso para ser concluído e conquistado, não importa. O convite aqui é: pergunte-se, de verdade, lá no fundo, o que é que você quer com isso, né. Entrar em contato com isso vai te trazer muitos, inúmeros insights, né. E a gente começa também a exercitar essa auto-honestidade, né, essa descoberta. E aí, se eu consigo ser honesta comigo mesmo, eu começo a desenvolver uma outra
questão aqui, né, que é aprofundar ainda mais a minha empatia em relação às necessidades, às feridas das outras pessoas que me cercam, né. Esse processo de honestidade consigo mesmo, de autodescoberta, pode levar a gente para um impulso, né, é o que eu costumo chamar de movimento, a gente se coloca num movimento. Então o primeiro movimento que vem aqui é um movimento muitas vezes de dor, né, porque, assim, é difícil, né, a gente sabe disso, é difícil reconhecer, que a gente tem dores, que a gente tem feridas. Só que ao mesmo tempo, quando a gente consegue dizer sim para isso, reconhecer aquilo que de fato é, e aquilo que me falta, né, você tem uma frase muito sistêmica que a gente usa que é, "Eu reconheço, isso é meu", né, isso é de fato meu, eu posso tomar isso para mim. Então, nesse momento aonde eu concordo, aonde eu me dou conta e digo sim para aquilo que é, aí sim eu me torno consciente e eu posso escolher, eu posso mudar, fazer algo com isso, fazer algo diferente, agir um pouquinho em direção à saúde. Aí aquele meu desejo que inicialmente estava ali latente para suprir uma dor, para preencher um vazio de algo que eu não sei o que que é, né, agora, consciente disso, eu tenho condições de me dirigir para uma nova direção, para uma nova postura, né. Nesse momento, diante dessa concordância, ocorre uma inclusão, né, eu consigo integrar uma parte minha que estava lá separada, esquecida em algum lugar, talvez na infância, talvez numa situação que eu tenha sofrido, mesmo um pouquinho mais velha, enfim, estava lá uma parte minha que eu não queria nem olhar, né, nem eu nem você, né. Normalmente é um lugar que a gente não gosta de ficar voltando, para lembrar de determinadas situações, né. Mas o fato é que enquanto a gente não olha, enquanto a gente não cuida dessa parte, com o devido respeito, ela atua e age de maneira inconsciente. E a gente acaba fazendo coisas, a gente se coloca em determinadas situações, simplesmente porque a gente é tomado por ela, de maneira inconsciente. É como se essa parte ela precisasse se expressar, só que ela nos toma e nos afasta do que é saudável. A gente vai, de repente, se endividar para comprar coisas para suprir uma falta que não é a compra que vai aliviar determinados sofrimentos, não é um novo título, não é um novo cargo, não é um novo lugar que vai suprir aquilo que nos dói, mas a gente fica agindo de maneira inconsciente atrás de coisas que não vai nos nutrir. Então o convite, né, que eu trago hoje é justamente esse: tomem consciência daquilo que falta. Tenhamos coragem para a gente olhar isso que falta. Sejamos honestos para reconhecer aquilo que de fato é. É só a partir daí que a gente consegue se direcionar para uma nova direção, né. Tomando consciência daquilo que de fato a gente quer. Bom, esteja atenta, alma corajosa. Esteja atenta às armadilhas do seu ego, né. Pode ser que em outro momento eu vou falar muito dessa questão do ego, mas a gente faça uma outra conversa, um outro texto para falar um pouquinho mais dele, né, o quanto ele nos exige, o quanto ele está disponível, na verdade, para nos preservar. Então, assim, seu ego não é o mal da história, né, tudo que ele faz é em função da sua preservação. Só que muitas vezes, esse mesmo ego que quer te preservar da dor, de reviver alguma coisa difícil, é esse mesmo ego que coloca a gente em algumas armadilhas, como por exemplo essas compras ou desejos infantis que de querer, querer, querer e não ter um fundamento, né, não preencher algo que está muito lá, latente, né, no fundo, tá.
Quando a gente consegue chegar nessa descoberta, né, do que é que me falta e por que eu estou buscando determinadas coisas, aí vem um outro movimento muito importante que é, agora que eu sei qual é a minha falta, eu permaneço no movimento e sigo corajosamente em direção ao reconhecimento de tudo isso, né. É importante daí então, acolher essa parte que a gente tinha deixado ali atrás, perdida, abandonada. Acolher essa parte, abraçar, né, cuidar dela. Você mesma, você mesma. Eu mesma cuido da minha parte. Eu mesma posso olhar, de repente, se a gente chegar em alguma situação onde a gente percebe que é um desejo infantil, de uma criança que não foi reconhecida, e agora eu busco reconhecimento nas minhas relações. Por exemplo, tá? Eu mesma, agora adulta, tenho condições de olhar para essa criança que lá atrás não foi reconhecida e cuidar dela. E dizer: "Olha, querida parte", no caso aqui, né, a gente está falando da criança, "tá tudo bem, aqui você não foi reconhecida, mas hoje eu, Fabiane adulta, posso cuidar de você. Eu te vejo, eu reconheço". E só nós mesmos, né, só nós mesmos conseguimos, com muito respeito, fazer esse acolhimento dessa parte que nos falta. Nenhum outro relacionamento vai suprir ou vai dar pra gente aquilo que essa parte nossa esquecida quer. A primeira pessoa que tem que fazer um movimento honesto de reconhecimento sou eu. E a partir disso, o trabalho de cuidar dessa criança, dessa parte que está abandonada. Nenhum terapeuta, nenhum mentor, nenhum psicólogo, nenhum remédio, inclusive, vai poder fazer grande milagre, né. Podemos acolher, podemos ouvir, pode até aliviar, né, no caso de algum medicamento, aliviar algum sintoma, alguma situação, mas a gente sabe que não é duradouro, né. Um processo de autoconhecimento com esse acolhimento profundo, ele exige muito esforço e coragem de quem quer olhar para dentro, né. Esse é um movimento delicado, a gente sabe disso. É com muita coragem, com muito respeito, mas no final, né, desse processo todo, o que a gente percebe também eu costumo usar uma palavra aqui até meio que erroneamente, mas é um adultecimento, ou seja, eu cresço, eu desenvolvo a maturidade para me relacionar com a pessoa mais importante da minha vida, que sou eu mesma, que é você mesmo, no caso. Então, se você tiver essa predisposição, né, de olhar honestamente para si, para tudo que te compõe, ter coragem suficiente para acolher essa sua parte e seguir, né, passo a passo para dentro de você mesma, você vai ver como a gente consegue se integrar dia a dia, relação a relação e cada vez mais ir se fortificando, né. A palavra desenvolvimento, ela vem de sair do envolvimento, ou seja, de algo que nos aprisiona de alguma forma e crescer, né, fazer esse movimento de mudança, tá. Então, o convite aqui para hoje, né, a fala de hoje estava acerca disso. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma para você refletir um pouquinho. Me fala o que você achou, quais são as suas opiniões, é importante que a gente crie esse canal de troca, de autoconhecimento mútuo, e eu fico por aqui e aguardo você nos nossos próximos encontros de almas corajosas. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.